Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. Estamos de volta, né? Depois desse período de férias merecidas. Devo confessar que eu tava cansado pra caramba, mas é sempre bom a gente poder estar retornando, né? Pessoal, vamos lá. Nas aulas anteriores, a gente já viu critérios de decisão quando a gente vai fazer uma obra subterrânea, quando a gente vai fazer uma obra só aberta. Né? A gente já discutiu bastante sobre isso, o que acontece, como acontece, né? Quando a gente tem aquelas relações que envolvem muito financeiro, isso é muito importante a gente estar sempre atento com relação a isso. Uh, Discutimos um pouco sobre a mecânica das rochas, como que isso tudo vai influenciar também na nossa escolha do método de lavra. A gente viu caracterização geomecânica, classificação geomecânica, falamos sobre desenvolvimento de mina, né? Onde a gente tem as principais, o shaft, as rampas, o plano inclinado. A gente tem o airpass, a gente tem os rises para ventilação, as aberturas elas podem ser primárias, secundárias ou terciárias. E vimos todas essas relações para que a gente criasse um arcabouço, né, teórico. Eu adoro falar isso, parece até que eu sou uma pessoa inteligente quando eu falo assim. Mas a gente cria um arcabouço teórico para que a gente possa começar a ver, propriamente dito, os métodos de lavra subterrânea. Então a gente vai começar a ver agora. Ainda não. Por que ainda não veremos isso? Porque a gente ainda está construindo uma grande quantidade de. Meu telefone também não está entendendo, né? O Google aqui acabou de abrir. A gente está criando algumas informações para que a gente consiga lá na frente juntar e linkar tudo isso para que a gente consiga determinar quais métodos de lavra subterrânea a gente vai poder aplicar em um certo maciço rochoso, um certo corpo mineralizado, como a gente gosta de dizer. Então, é importante que a gente lembre dos conceitos que foram vistos lá atrás, eles não vão ser abandonados por nós. Tá? Gleico, mas faz muito tempo, a gente viu isso lá em dezembro, a gente viu isso lá em novembro. Dá uma relida, dá uma estudada de novo, porque eu vou ficar pincelando, vou lá pinçar e vou ficar puxando o que a gente viu lá atrás para agora de novo, tá bom? Então, vamos ficar focado aí, a gente tem pouco tempo para acabar essa disciplina. Essa é uma parte bem complexa, mas é muito interessante. E eu digo que ela é bem complexa porque um pequeno detalhe, por exemplo, quando a gente falou lá de mecânica da rocha, um pequeno detalhe, uma classificação geomecânica diferente, a gente pode estar mudando o nosso método, tá? Mas a gente também vai ver que, assim como eu já falei em outras aulas, a teoria e a prática ela nem sempre funcionam, tá? Nem sempre elas se correlacionam, por mais que elas deveriam. Por que eu digo isso? Porque a gente vai entrar agora nos métodos de lavra. E muita gente no mercado, lá fora, eles fazem umas adaptações, eles fazem o uso de um nome de um método de lavra que não é, né? E a gente precisa entender o porquê que eles fazem isso. E aqui a gente vai tentar conversar sobre essas questões para deixar tudo mais alinhado, beleza? Então vamos nessa. Então a aula de hoje que a gente vai falar são os métodos de lavra subterrâneos, tá bom, pessoal? Então a gente vai começar a partir de agora a falar sobre isso. A gente precisa entender que o nosso corpo, né, nossos corpos mineralizados, eles se encontram em geometrias diferentes. Isso por conta da formação do nosso planeta, né, da movimentação que a gente tem, né, que a gente tem áreas onde tem mais montanhas, menos montanhas. A gente teve, na época da nossa formação, intrusões, e assim a gente sabe que os corpos mineralizados são diferentes, né? Então, até pelo formato do nosso globo, a gente sabe que isso tudo vai estar mudando. Então, a gente também tem formas diferentes de atacar. Vocês já viram isso lá em topografia, né? O nosso globo, ele é um geoide, né? Que a gente tem todas essas diferenciações, todo mundo fala que é uma bola, outros falam que é um elipsoide de revolução, que é um nome bonitão, mas a gente sabe que ele é um geoide, né? Que aí ele tem todas essas variações e isso também vai influenciar no nosso método de lavra, tá?
Então a gente tem aqui, por exemplo, que a gente tem, enquanto em minas a céu aberto apresenta uma rocha dura, é considerável utilizar o open pit, a lavra em cava, né? A gente sabe que quando se trata, né, de uma lavra a céu aberto é muito mais fácil de trabalhar, a gente já conversou sobre isso antes, independente da configuração que o minério esteja, você pode estar fazendo uma lavra em open pit ou uma lavra em encosta, por exemplo, né? Mas quando a gente trata de uma lavra subterrânea, né, a gente tem desenvolvido algumas outras respostas, né, para que a gente possa atender os requisitos de geometria, onde a gente tem a diferenciação da geomecânica, tá, para que a gente consiga entender como é que funciona, principalmente a nossa encaixante e a rocha de interesse. Né? Por que disso? Porque não basta só entender da minha rocha. A partir de agora a gente vai trabalhar no subsolo, então a gente tem que entender tudo que está circundando isso que eu vou estar trabalhando. Tá? A céu aberto é muito, como a gente já falou, é muito mais fácil. Quando se trata de subterrâneo, a gente tem que ter um conhecimento mais global. E muitos métodos de mineração subterrânea são difíceis de categorizar racionalmente, porque cada aplicação não depende apenas da geometria do corpo do minério, mas inclui outras considerações, como condições de teto, escala de operação, bem como presenças de outras estruturas, né, geológicas, como os trinca-fraturas, por exemplo. Então, quando a gente trata desses outros parâmetros, é o que torna a mineração mais complexa. Tá? Então a gente precisa entender que, como eu falei agora há pouco, uma mudançazinha, uma atividadezinha, uma informação a mais, ela pode mudar o nosso método de lavra. Tá? Vocês já fizeram pesquisas anteriores para mim, vocês já viram o cut and fill, que é o corte e enchimento, câmaras de pilares, sublevel cave, sublevel stoping, salvo engano. Isso, vocês viram sublevel stoping, fizeram uma pesquisa rápida, né? Em alguns deles, se a gente faz uma variação, uma mudança pequena, a gente já não pode mais colocar nesse método de lavra, tá? Porque vai mudar o conceito daquela mineração. Então é aí que a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, uma vez que a gente decide, né, que essa é a palavra principal, porque lembra que eu falei para vocês que tudo é uma questão de decisão. Você fez lá os seus cálculos da relação de mineração limite, né, fez a relação estéreo-minério, fez todas as condições, mas tudo voltava para você utilizar a lavra subterrânea, mas você não tinha know-how, você não tinha equipamento, você não tinha pessoas habilitadas para, você continuou fazendo a lavra a céu aberto, né? Mas a partir do momento que você decide fazer, que você coloca todos os seus esforços para esse fim, tá? A gente tem que dar uma atenção com relação ao método de exploração, o método de lavra a ser utilizado. Por que a gente tem que tomar esse cuidado? Porque, como eu já falei, e vou ficar falando e falando e falando, quando a gente trata de uma mineração subterrânea, ela é muito diferente do céu aberto, né? As variações são muito complexas de você estar fazendo. Então, o ideal é que você sempre tenha tudo planejado antes de você fazer sua lavra. Então, o que a gente tem que pensar? Opa, calma aí. Beleza, eu vou fazer uma lavra subterrânea, eu vou fazer um método, eu tenho que ver se esse método, por exemplo, ele vai se aplicar completamente àquele meu corpo estudado. Eu tenho que ver se a forma que eu vou estar utilizando, eu vou estar gerando muitos custos. Eu tenho que ver se eu consigo recuperar todo o meu corpo e se eu consigo recuperar de forma segura, tá? Eu tenho que ver como que isso vai gerar estabilização, como que isso tudo vai me gerar produtividade, e isso é muito importante para a gente. Posso falar para vocês que muitas das empresas que eu visitei, eles fizeram tudo isso, tá? Tem todo o conhecimento e tal, mas muitos deles, hoje, têm observado que, a vida útil da mina está diminuindo. Lógico, se eu estou trabalhando, a vida útil tem que diminuir. Mas não está diminuindo por diminuir. Está diminuindo muitas vezes porque o método de lavra que eles utilizaram, eles não conseguem recuperar todo o corpo mineralizado. Tá? E isso é ruim. Outro, com essa relação, com esses acontecimentos, eles estão estudando mais, estão fazendo novas prospecções, estão fazendo avaliação de depósito, e eles estão vendo que os depósitos deles são mais profundos.
Então eles estão tendo que se adaptar e fazer alterações dos métodos de Lava. Tá? Então isso também é muito importante. Se você pega um método de Lava que ele não é flexível, você não tem como se adequar no futuro. Tá? Gleico, então quer dizer que eu sempre tenho que pegar um método de Lava que ele é flexível? Não. Você tem que pegar um método de Lava que ele atenda. Por isso que a fase da pesquisa também é muito importante. Você tem que conhecer muito bem o seu corpo para que você não tenha que ficar fazendo alterações de tantos em tantos tempos, né? Que isso não é bom. Então, para que a gente possa fazer essa seleção do método de Lavra a ser utilizado, a gente precisa entender, através de sessões transversais geológicas e uma sessão longitudinal, como é que está funcionando o seu corpo mineralizado. Você tem que fazer níveis de mapas, você tem que ver os mapas exatamente como eles são, para que você consiga entender no corpo, né, o quanto que você tem de material, por exemplo, como eles estão representados. Você tem que fazer modelos de bloco, né, muito utilizados em softwares de planejamento. A gente tem o Vulkan, Datamine, tem até um grátis aí, né, que o pessoal tem utilizado, né, de código, que é o HackMin, né, tem o Micromine que também é pago. Tá? A gente precisa entender as características geomecânicas da rocha e da encaixante, tá? Para que a gente consiga compreender a força desses materiais para que a gente possa aplicar o nosso método. Isso a gente já tinha falado anteriormente. Isso aqui, por exemplo, é um modelo de bloco gerado pelo Vulkan, tá? Onde ele consegue dividir esse corpo mineralizado aí em seções. Isso é até bom. Esse aqui, como não tem legenda, a gente não sabe se ele está dividindo por teor, se ele está dividindo por força do maciço, por exemplo, né, na classificação. Mas você pode saber que seções de mesma cor têm as mesmas características. Então você sabe mais ou menos como que você vai estar trabalhando nesses pontos específicos. Vamos considerar, com completa chance da gente estar errado, mas vamos considerar que as cores são teores. Tá? Eu tenho 5 frentes de Lavra diferentes e aí eu preciso atender a um cliente que ele é muito rígido com relação ao teor que ele precisa do material, e eu sei que o meu beneficiamento está com um defeitinho, está com um probleminha ali que a gente não está conseguindo ajustar muito bem. Então eu tenho que mandar para eles um minério mais rico. Então, de acordo com o modelo de blocos, eu consigo determinar qual é o minério que eu vou mandar. Tá? Qual é a frente que eu vou estar trabalhando mais naquele momento para mandar para o meu beneficiamento. Pessoal, nunca se esqueça. Eu sou o cara da lavra, eu sou o cara do planejamento. Eu não tenho que saber nada do beneficiamento, eles que se virem para lá. Isso é uma das maiores mentiras que vão contar para vocês. Tá? Muita gente, muito engenheiro de Minas, que trabalha na parte da lavra ali, né? Lavra, planejamento, pensa que não tem que saber de beneficiamento. Isso é uma falácia. Tá? Vocês têm que saber tudo. Como que você vai estar mandando esse material para eles, o tamanho do fragmento que você está mandando para eles. Isso tudo é muito importante para uma gestão integrada das operações. Tá? Então você ter esses conhecimentos aqui, né, de como está funcionando é importante. Mas calma aí. Vamos correlacionar isso com a mecânica de rochas. Vamos considerar que você tem seções onde a classificação geomecânica é muito boa e seções onde a classificação geomecânica é ruim. Tá? Ruim, vou até melhorar porque senão vocês podem se confundir no futuro. Um lugar ele é muito bom e no outro ele é só bom. Isso faz com que eu mude, por exemplo, a minha estabilização e o meu avanço da minha lavra. Tá? Vamos considerar que na muito boa eu não preciso fazer estabilização e na boa eu preciso colocar tirante. Na muito boa, a tendência é que eu tenha mais avanço. O único desmonte eu consigo avançar mais, porque o maciço ele suporta, né, mais, ele tem um tempo de autossustentação maior, ele não tem fragmentos soltos e tudo isso. No outro caso, eu preciso fazer uma certa estabilização. Então eu vou perder um certo tempo e eu não consigo avançar tanto. Se eu tenho um cliente lá em cima que precisa, que está pedindo, né, está necessitando de uma produção muito mais rápida, eu tenho que tomar cuidado com isso também. Eu tenho que gerenciar isso que está acontecendo.
Por isso que conhecer todas as questões da sua mina são muito importantes, para que a gente consiga determinar e classificar muito bem o método de lavra e a forma com que eu vou estar trabalhando. Beleza, pessoal? Tendo alguma dúvida, me faz uma pergunta, tá? Faz pergunta no fórum do Moodle, tem uma galera que está assistindo minhas aulas que não é do IPES, pode perguntar no chat aí que eu respondo para vocês depois. Beleza? Então, a escolha do método de lavra a ser empregado depende da geologia do depósito e do grau de suporte necessário para que possam realizar as atividades onde a produtividade e a segurança sejam maximizados. Um detalhe importante é realmente a segurança, tá? Porque eu posso ter uma produtividade ótima e não ter uma atividade segura. Vamos dar um exemplozinho rapidinho. Lá no caso da mina San José no Chile, por exemplo, eles produziam bem, tá? Mas a atividade não estava 100% segura. Leiton, o que é a mina San José do Chile? A mina San José do Chile é aquela que teve um acidente e ficou famoso porque saiu um filme, Os 33. É um filme muito bom. Se você ainda não viu, eu vou exigir que você veja, porque eu vou falar dele muitas vezes daqui até o final do curso de vocês. Tá? Então, é importante assistir esse filme. Mas a grande questão é que lá, esse grau de suporte necessário ele não foi muito bem visto, muito bem avaliado. Tá? Então, ali gerou um certo problema, até porque, como não estava bem estabilizado, a mina veio a cair. Então ali ficou bem complexa a atividade. Eles produziam bem, mas não se preocupavam muito com a segurança. Então a gente precisa entender que a gente tem 3 grandes metodologias, ou o que eu chamo de 3 grandes grupos, né, de métodos de lavra, tá? Que são os não suportados, que agora a gente entra numa seara bem complexa e a gente precisa estar bem ligado nessas relações. Por quê? Porque em alguns lugares vocês vão ver textos que falam a mesma coisa com palavras diferentes. Então eu não quero que você foque especificamente na palavra que eu estou dizendo. Eu quero que você foque no contexto, no que ela quer dizer. Os não suportados ou sem apoio artificial ou com suporte natural são aqueles métodos de lavra que não precisam de agentes externos para fazer a estabilização do maciço. Tá? Isso, vamos voltar lá para quando a gente falou de sistema de suporte em minas subterrâneas, né? Quando a gente fala de tirante e tal, existe o suporte que ele é pontual, existe o suporte que ele é global. Aqui a gente está falando do global. Tá? Um tirante que ele vai lá no pontinho e segura aquele bloco solto, uma tela que está só no pontinho segurando uma área que pode ter um bloco solto, isso é pontual. Isso não muda a classificação geomecânica. Tá? Nesse ponto específico que a gente está trabalhando, dos não suportados ou com suporte natural ou sem suporte artificial, é aquele que a própria rocha consegue se estabilizar, ou seja, classificação geomecânica muito boa. Olha como que a gente precisa de saber que isso muda. Classificação geomecânica muito boa não impede de eu usar um tirante. Tá? Então é por isso que eu preciso que vocês entendam o conceito. Beleza? O conceito da gente aqui é bem simples. Tem classificação geomecânica muito boa. Pode ser que eu tenha um tirantezinho, pode ser que eu tenha um cimentinho projetado, pode ser que eu tenha uma tela. Mas o próprio maciço ele é autoportante. Ok, primeiro grande grupo. Os suportados, eles são aqueles que precisam de apoio, né, artificial. O que são apoios artificiais? Por exemplo, quando vocês viram corte e enchimento. O enchimento é um apoio artificial, porque aquilo ali você está colocando dentro do maciço para suportar paredes e tetos. Tá? Aquilo ali está gerando uma carga sobre o maciço que já não é mais pontual, porque você tem que encher todo aquele recalque, todo aquele vão. Tá? Recalque não, realce. Eu li recalque aqui na frente, falei a palavra errada. Realce, todo aquele vão ele está sendo enchido e está sendo suportado.
Além disso, a gente tem o abatimento de teto, ou com recalque. O que é o abatimento do teto? Porque o teto vai cair. Basicamente não, é isso, o teto vai cair. Então, nesse caso específico, a mecânica de rochas ela vai favorecer a queda, vai favorecer com que o teto caia. E alguém vai olhar para mim agora, que não vai olhar para mim, né? Vai olhar para o vídeo e vai falar, o teto vai cair? A mecânica de rochas vai deixar que o teto caia? Sim, vai deixar que o teto caia de forma controlada. Tá? Então aí que a gente tem que usar a engenharia para evitar com que essa queda do teto ela não seja de forma descontrolada. Tá? Só que aqui eu preciso que vocês tenham muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Com relação ao abatimento de teto, muita gente diz que ela é não suportada. Tá? Por isso que eu falo das palavras, eu não quero que você entenda a palavra, eu quero que você entenda o conceito. Por quê? Se ela for um abatimento de teto, algumas pessoas, alguns autores dizem que eles não têm suporte, ou seja, eles vão cair. Só que aqui a classificação geomecânica ela é muito ruim, tá? Porque ela vai favorecer o desabamento do teto. E nesse ponto específico, a classificação geomecânica é muito boa. Tá? Então a gente precisa ter essa malandragem do que o autor está querendo dizer. Ficou claro para vocês? Se não ficou claro, a gente volta, eu respondo para vocês, eu gravo outro vídeo para tentar explicar isso melhor. Mas o que eu preciso que vocês entendam é que tem um grupo, o primeiro grupo, onde eu tenho classificação geomecânica boa, um tempo de autossustentação bom, e o terceiro grupo que a gente está falando, né, o do meio você já fica mais fácil, porque ele precisa de um suporte artificial, mas o terceiro grupo eu tenho uma classificação geomecânica não tão boa, onde o meu teto vai cair. Tá? E por esse teto estar caindo, algumas pessoas dizem que eles eles não são suportados, mas o mais comum é vocês verem como desabamento do teto ou recalque, tá bom? Muito cuidado com relação a isso. Eu já vi prova de concurso que coloca não suportado como sendo o que eu coloco como não suportado, como eu já vi prova de concurso colocando não suportado como desabamento de teto. E aí eu preciso que vocês sejam malandros, vocês façam a interpretação do texto do que está sendo pedido. Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês rapidamente quais são esses métodos e vocês meio que vão entender o que eu estou dizendo. Então essas metodologias elas existem, tá? E diversos métodos que são originários desses. Então a gente tem nesses grandes grupos métodos de Labra que estão em cada um deles, tá? E é aí que a gente precisa também estar bem ligado. Como eu falei para vocês, uma classificação geomecânica que muda, eu posso estar mudando a classe dos métodos ou o grupo dos métodos que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, no método Labra subterrânea, eu tenho os métodos sem suporte artificial, desabamento suporte natural, né, ou não suportado, como eu gosto de dizer. Que aí eu tenho câmaras e pilares, o Hull and Pillar. Eu tenho o Stope and Pillar, Sublevel Stoping e suas variações, né? A gente tem o Shearing Gauge Stoping, o VCR e o VRM, tá? E aí a gente tem os métodos com suporte artificial, que são corte e enchimento, cut and fill, Stool Stoping, que é o com uso de madeira, muito pouco utilizado, Square Set Stoping madeira, e o Shearing Gauge Stoping. Olha como o Shearing Gauge está nos dois pontos específicos aqui. Tá? E a gente ainda vai ver que tem mais um agora, né? O VRM, que é uma variação do Shearing Gauge Stoping. Tá? Então eles dois estão dos dois lados aqui. Tem um asterisco aqui, não tem aqui, mas deveria ter. Estão todos eles no mesmo lado. E eu tenho o Long Wall. Gleicon, por que esses aqui tem um asterisco e esse aqui tem dois asteriscos? Eu vou mostrar para vocês em breve. A gente tem os métodos de combatimento do teto, que a gente tem o long wall, ele já aparece logo como o primeiro lá em cima, dois asteriscos para ele, assim como a gente tem o sublevel caving e o block caving. Esses são os principais métodos de Labra. Gleicon, tem mais? Tem, de vez em quando o pessoal fala uns métodos diferentes aí, mas certamente eles são variações de qualquer um desses que estejam aqui. Mas, como eu falei para vocês, métodos sem suporte artificial. Como vocês já estudaram, já fizeram uma breve, na verdade,
pesquisa, o Câmara de Pilares ele usa os pilares. E os pilares são formados da própria rocha. Tá? Então, como o pilar é formado pela própria rocha, ele é de suporte natural. Ele não, né? Então, a gente tem ali um suportezinho natural que ele vai segurar toda a camada sobrejacente. Tá? Então, aqui a gente não precisa de nenhum suporte que seja artificial para o funcionamento dele. Classificação geomecânica, boa, muito boa. Assim como todos os outros na sequência. Vocês já estudaram também, já fizeram uma pequena revisão do Sublevel Stoping e do VCR, por exemplo. Tá? Só que, nesses casos específicos, tá? No Shearing Gauge Stoping, VCR, VRM, parte do material ele fica dentro da lavra. Tá? O que fica dentro da lavra? Você faz o desmonte e parte dele fica encostado na parede. Você vai desmontando uma seção e dessa seção ela vai ficando ali. Enquanto você começa a ter o material sendo reduzido, essa pilha que você desmontou, você desmonta uma nova fatia. E esse material ele vai sendo estocado, você vai trabalhando e sempre tem um pouquinho ali no canto. No Shearing Gauge Stoping, você trabalha sobre ele, que a gente vai falar isso lá na frente, não precisa se preocupar agora. Mas parte do material continua dentro da lavra. Então eles consideram que esse material que fica dentro da lavra, ele está ali suportando, ele está aguentando um pouquinho, servindo como um enchimento, que não é esse enchimento que a gente tem aqui em cima, mas ele fica ali suportando o teto por um período pequeno. E já o long wall, e aí que eu quero que vocês pausem agora não, daqui a pouquinho, né? E vejam os suportes automarchantes, que são shields e tal. A gente já viu isso lá lá na parte de suportes, né? Aquele suporte automarchante, que é aquele que ele é basicamente utilizado em lavra de carvão. Você vai fazendo a lavra e quanto mais você vai avançando, ele vai andando um pouquinho para frente, tem aquele suporte no teto, né? E quando ele vai avançando, o que está atrás dele cai. Por isso que ele é um suporte artificial, porque o suporte automarchante ele é artificial, e ele também é um abatimento de teto, porque quando ele avança, o teto atrás cai. Então ele está nesse meio tempo aí, meio caminho. E é aqui que a gente tem que ter uma certa maldade para entender que, se eles estiverem falando de long wall, por exemplo, num concurso, o long wall pode estar aqui ou pode estar aqui. Tá? O long wall está variando entre esses dois. Entenderam o conceito do long wall? Por que ele está entre os dois? Agora eu preciso que vocês entendam essas relações do sublevel caving, por exemplo, ele é uma variação do sublevel stoping. Tá? Por que é uma variação do sublevel stoping? Porque o sublevel stoping tem uma classificação geomecânica top, boa, muito bom. O sublevel caving não tem uma classificação geomecânica ruim. O conceito ele é bem parecido, mas as classificações geomecânicas são diferentes. Então isso difere um do outro. Tá? Então por isso que eu ter esse conhecimento prévio da minha classificação geomecânica é importante. Tá? Então isso muda bastante. Lembra quando eu falei para vocês sobre produtividade, por exemplo? O block caving é o método que tem a maior produtividade. Tá? Produz em massa, produz muito, muito. Se vocês tiverem curiosidade não, essa vai ser a questão que vocês vão ter que responder no fórum, né, lá do Moodle. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre a mina El Teniente da Codelco, tá, no Chile. E eu quero que vocês falem sobre o método de lavra que eles utilizam e como que eles utilizam. Tá? Eu acho que tem no próprio site da Codelco, El Teniente. E se não acharem, pode procurar Chuquicamata, que também é da Codelco no Chile. Bem interessante, por sinal, esses dois casos. Então aqui a gente tem uma produtividade em massa, né, que é diferente de todos os outros métodos que a gente tem. Tá? Recuperação altíssima, só que aqui a gente tem o desabamento de teto. Tá bom? Mas a gente sabendo dessas classes de métodos que a gente tem, a gente precisa conseguir entender que a gente precisa dividir o nosso jazimento, a gente precisa dividir o nosso corpo mineralizado.
Lembra quando eu falei lá atrás daquela imagem do Vulcan, onde eles mostram a... Desculpa. Onde eles mostram aqueles bloquinhos e tal. Aquilo ali é importante para eu entender e eu conseguir me planejar de como eu vou estar trabalhando. Tá? Então a explotação mineral útil deve seguir um planejamento prévio definido de modo a possibilitar o arranque da produção diária prevista e tornar a jazida acessível e dividida em seções apropriadas, pode ser em setores, níveis e blocos, que permitam explotar de maneira progressiva e sistematicamente os minerais desejados. O que significa, pessoal? Geralmente, vamos falar do câmara de pilares. O câmara de pilares você divide ela por setor, tá? Eu tenho o setor A, B, C, D, D1, D2, D4, D30, se assim for, porque isso favorece a sua forma de estar trabalhando. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, no sublevel caving, como eu falei agora há pouco, eu vou dividi-los em níveis. Tá? No meu nível 1, eu vou ter nível 1, galeria 2, 3, 4, 5, 10, e aí eu consigo fazer essa divisão de como que eu vou estar trabalhando, e isso é muito importante, até mesmo para você se encontrar. Eu preciso tirar o minério do setor 12, 25. Então você sabe exatamente onde que você tem que ir. Teoricamente você tem o conhecimento do teor do seu material. Então quando você vai mandar lá para o beneficiamento, o pessoal já sabe que do setor 12, 25 tem um minério de teor X. Então lá na minha flotação o material vai estar chegando, eu sei que eu preciso de mais reagente ou menos reagente. E isso tudo vai favorecer muito as suas operações. A divisão de jazimento deve formar setores de explotação que possuam fácil acesso, isso é extremamente importante para a segurança, tá? Como a gente já viu lá na parte de desenvolvimento. Essa questão de acesso é extremamente importante para a gente, tá? Porque senão isso pode trazer problemas, né, de acidentes e afins. Permita transportar com facilidade todos os materiais necessários, tá? Que a gente tem madeira, ferramentas para as nossas atividades, tá? Materiais de construção, máquinas e tal. Imagina eu ter uma divisão de jazimento, por exemplo, que eu não consiga ficar trazendo materiais. Então, o meu material ele demora muito tempo para sair de um nível para o outro, de um setor para o outro, por exemplo. Não tenho via de acesso suficiente, né? E isso termina atrapalhando as nossas operações. A gente tem que sempre lembrar, eu falei isso para vocês lá no começo do semestre, provavelmente muita gente ouviu, mas não se prendeu a gente tem um negócio chamado de PERT-CPM, que na tradução rápida é o Programa de Avaliação da Revisão Técnica e o Programa do Caminho Crítico, né? Essas relações elas são muito importantes, isso é muito voltado para a engenharia de produção, gestão de processos, gestão de projetos, porque na mineração a gente tem uma noção de que as coisas vão acontecer naturalmente, sem muito uso da gestão especificamente. Só que aí a gente tem o que a gente chama de gargalos, no inglês os bottlenecks, que esses gargalos são aqueles que geram os atrasos operacionais. E eu comentei com vocês, eu acho que eu comentei com vocês, numa empresa que eu trabalhava, que a gente nunca conseguia cumprir os prazos, né? Os prazos não, a produção desejada. Por quê? Um equipamento estava quebrado e não tinha um controle específico de como fazer essas manutenções e tal. E a gente terminava não tendo essa possibilidade. Por quê? Porque o nosso PERT-CPM nem existia, na verdade, mas o nosso caminho crítico ali, nas nossas operações, alguns pontos específicos eram os nossos gargalos, eles não eram tratados, eles não eram cuidados. Tá? Então isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque esses pontos específicos são os que geram problema. Agora vamos de novo, divisão de jazimento. Eu tenho uma mina de 40 níveis, tá? 40 níveis, 40. Eu tenho uma oficina a cada 10 níveis, tá? Ou seja, eu tenho 4 oficinas dentro da mina. É possível? Vamos pensar lá nas minas da África do Sul, 4.400 metros de profundidade, por exemplo, a Mponeng. Se essa sua divisão ela for muito longa, eu acabei de falar de 40 níveis, 4.000 metros quadrados, cada nível 100 metros de distância um do outro, longeaço, né?
Me corrija se eu estiver errado, eu fiz as contas rapidão de cabeça. Então eu tenho 4 oficinas, uma a cada 1000 metros. Tá? Olha a dificuldade que é, por exemplo, para fazer esse transporte de máquina. Minha máquina quebrou no nível 22. Não, 22 ele está pertinho do nível 20, mas quebrou no nível 25. Eu tenho que andar 5 níveis. São 500 metros que eu tenho que levar uma máquina quebrada ou levar o pessoal de um canto para o outro. Isso pode gerar atraso, isso pode gerar fila. E isso tudo mostra para a gente como é difícil, como seria complexo a gente ter essas divisões todas tão grandes, né? E não ter todo o sistema mais azeitado, mais direitinho. Entenderam mais ou menos essa relação da divisão do jazimento, como que é importante a gente fazer? Além disso, a gente precisa permitir o arranque independente das frentes de plantação para que a gente não tenha sinergia entre as atividades. Vamos considerar que eu tenho ainda esses 40 níveis em 4.000 metros de profundidade e eu tenho desmonte de rochas em todos eles. Já está todo mundo desenvolvido e eu preciso fazer um desmonte. Se eu faço desmontes muito próximos um do outro, eu vou ter sinergia entre as minhas ondas de choque. Então, essa divisão de jazimento não pode deixar com que um desmonte interfira no outro. Tá? Então, elas não podem ser muito próximas. Essa de 100 metros provavelmente está ok. Mas se fossem 15 metros de diferença um do outro, um desmonte de um poderia perturbar um nível inferior. Né? E isso não é bom. Além disso, os meus níveis eles têm que permitir a extração fácil do minério. Não adianta nada eu ter atividades que vão me gerar muito tempo, muito custo, isso ser ruim. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente precisa saber que esses níveis precisam ter ventilações independentes. Eu não posso garantir, eu não posso esperar que um nível vá ventilar o próximo, por mais que a gente já falou isso aqui. Os rises eles servem para segurança como via de emergência e para ventilação, onde os rises eles favorecem o sistema de ventilação para que a gente consiga ter uma circulação melhor do ar. Tá? Mas eu não posso ser dependente de um nível para o outro com relação à minha ventilação. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado nessas relações. Beleza? Uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é com relação aos nossos materiais de reenchimento. Tá? Imagina eu ter que fazer o reenchimento, né? Estou trabalhando lá com o meu sublevel stoping e eu tenho uma variação para o cut and fill. Eu tenho um sublevel stoping com reenchimento e a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Acabei de falar 2 metros de lavra, 2 metros de lavra que eles estão trabalhando juntos, isso não, a gente vai ver que isso é bem comum, mas eu preciso fazer o reenchimento e essa divisão de jazimento me faz um custo danado, porque eu tenho que caminhar muito mais, eu tenho que fazer meu equipamento rodar muito mais para fazer esse reenchimento. Então isso é ruim com relação a essa divisão. Nossa, imagina eu ter que descer com um caminhão a 3.000 metros com material de reenchimento, isso seria bem complicado. Tá? Cada um desses setores de explotação fornece uma quantidade determinada de minério, constituindo uma parcela da produção total da mina, e você precisa entender isso. Tá? Eu tenho que saber que cada um dos meus setores eles vão me trazer uma resposta, eles têm uma vida útil, então eles têm uma quantidade de minério que eu tenho que conhecer, ela tem uma quantidade de estéreo que eu vou ter que conhecer também. Né? A gente fala, por exemplo, da palavra diluição, que é quando eu faço um desmonte, começa a ter estéreo junto do minério, então está diluído. Tá? Quanto maior a diluição, pior é para o meu beneficiamento. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque na diluição vem a encaixante junto. Uma coisa é o teor do meu minério ser alto ou baixo, outra coisa é ter encaixante vindo junto. Aí você atrapalhou todo o processo. Né? Então a gente precisa entender isso tudo, que cada um desses setores que eu defini, cada um dos níveis, cada um dessas divisões que eu fiz, elas vão ter uma quantidade de minério para produzir. Tá? Cada um dos blocos, né? O block cave é dividido em blocos. A gente precisa entender que eles vão ter essas divisões e a gente tem que estar muito bem alinhados ao que vai estar acontecendo. Tá? Então, as regras principais para a nossa divisão do jazimento é que os jazimentos verticais ou muito inclinados se dividem em pisos e níveis segundo a vertical.
Tá? E uma vez abertas as galerias transversais a partir do poço, dentro dos jazimentos as galerias de direção se explotam um nível atrás do outro em sentido descendente, tá? Onde a gente precisa estar sempre muito ligado, né, com relação à economia das nossas operações. Existem alguns métodos que você tem que abrir todas as galerias de uma vez, outros métodos que você pode fazer isso de forma sequenciada, você vai fazendo um, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro, e assim a gente vai por diante. Tá? A segunda regra é que a gente divide o jazimento em vários campos de explotação mediante galerias de direção em jazimentos inclinados, em planos e fatias horizontais superpostas, então a gente tem lá as divisões nível por nível. Tá? O arranque se realiza no sentido ascendente ou descendente. Isso aqui, sentido ascendente ou descendente, muita gente fica na dúvida. Calma aí, Gleico, o que você está querendo falar com ascendente ou descendente? Eu posso estar tirando um nível depois do outro, né, descendo, ou tirando um nível depois do outro, subindo. Isso é importante. Tá? Mas isso é mais importante no concurso. Tá? Na vida real você vai perceber como que isso está funcionando, mas pelo método de Lavra já te diz exatamente como tem que ser feito. Tá? Vou só exemplificar para vocês. Sublevel Stope, ele é descendente. Cut and Fill, ele é ascendente. Tá? Por questão de segurança, ele é ascendente. Tá? Mas sempre a gente tenta manter essa horizontalidade dos nossos pisos para garantir maior estabilidade e maior facilidade de trânsito, por exemplo, dos nossos equipamentos. A terceira regra, a extração do minério precedente dos distintos campos de explotação, níveis e pisos, se realiza pela galeria inferior. Tá? Então, geralmente a gente faz, quando a gente está tratando desses tipos de trabalho, a gente faz a extração pela galeria inferior, que limita a profundidade do setor. O que isso significa? Eu desmonto meu material para ele cair no que está embaixo. Tá? Então, nesses casos específicos. A gente vai falar daqui a pouquinho, não vai demorar muito. A gente vai falar de lavra em arranque, em lavra em retirada. Lavra em avanço e lavra em retirada, desculpa. Essa forma de estarmos trabalhando em avanço ou retirada, isso vai muito de acordo com o que a gente está falando agora. Tá? Existem aqueles métodos que você desenvolve tudo, depois você volta rebatendo o teto. Tá? Então você vai fazendo essas noções aí, a gente vai fazendo essas atividades. E você sempre, quando você está fazendo esse que você está voltando, você está derrubando esse minério, desmontando ele no nível inferior. Tá? Quando a inclinação do jazimento ela é grande, pode simplesmente deixar cair o minério por gravidade, e aí você tem esse desmonte por gravidade, e aí fica mais fácil de você estar trabalhando, porque aí a classificação geomecânica vai te ajudar. Em continuação, se transporta o minério em sentido horizontal pela galeria de direção até a transversal, e através dessa a gente pode ter o uso de um poço, a gente pode ter o uso de uma rampa, a gente pode ter o uso de um plano inclinado, mas sempre que possível os nossos níveis têm que estar o mais horizontalizado possível. Gleico, mas por que disso? Regra de desenvolvimento, né? A gente tem lá os custos, quanto maior a nossa inclinação, maior a dificuldade do rolamento dos pneus. Então, um caminhão, por exemplo, uma LHD, ela tende a gastar mais, e aí fica mais difícil, né? Você gasta mais pneu, gasta mais combustível, gera mais calor no equipamento, então você tem que ventilar mais e tudo assim por diante. Tá? Se possível, procura-se não elevar o minério no setor de explotação, a não ser em casos excepcionais, né? Isso aqui é teoria pura e simplesmente. A maioria dos minérios das empresas, elas elevam os minérios de um setor de baixo para o setor de cima, até pelo transporte de caminhões em rampas. Tá? Então isso acontece demais. A teoria fala que, se possível, não elevar os minérios, mas a teoria é que isso acontece o tempo todo. Tá? Então, o arranque nos distintos setores de explotação deve ser realizado, se possível, indo do limite do corpo, tá? Limite do campo até o poço no sentido horizontal, que a gente tem a chamada lavra e retirada. Gleico, eu não consigo entender o que significa o limite do meu corpo. Calma aí que eu vou... Eu tenho... Por sinal, tem uns isoporezinhos aqui, eu não sei porquê. Eu vou só ajustar aqui porque eu não estou vendo a minha câmera. Se vocês me permitem, eu vou só dar uma aumentadinha aqui. Calma aí que eu vou tentar
explicar para vocês. Eu estou ajustando o software aqui de gravação para eu conseguir ver o que está acontecendo. Pronto, estou aqui. Eu estou com uns isopores aqui na mão. Tá aqui, né? Vou segurar assim, fica melhor. Esse aqui é o meu corpo mineralizado, tá? Esse aqui é o meu nível. O meu shaft está do lado de cá, tá? Qual que é o problema de eu fazer isso aqui? O que vai acontecer? O meu shaft ele não pode ser muito perturbado, né? Porque se ele for perturbado, o que vai acontecer? Eu tenho que tomar mais cuidado para garantir a estabilidade dele. Eu vou pegar isso aqui. É uma escova de cabelo que estava aqui do lado, por sinal. Então esse aqui é o meu shaft, tá? Deixa eu tentar posicionar aqui. Meu shaft está aqui na lateral. Se eu começar a perturbar o shaft aqui, com desmontes próximos a ele, a tendência é dele começar a fraturar. Eu tenho que estabilizá-lo mais, eu tenho que parar o shaft para fazer mais manutenção, assim por diante. Gastei muito dinheiro. Então, o certo é eu sempre começar daqui para cá o meu desmonte, tá? Por quê? Aí eu evito de estar fazendo esforço no meu shaft durante a vida útil dele. Eu posso deixar isso mais para o futuro. Então, eu venho fazendo daqui para cá. Só que calma aí que eu vou continuar meu processo aqui. Já que eu não tenho quadro, a gente vai trabalhar da forma que dá. Estou fazendo um desenho aqui. Vocês conseguem ver esse risquinho aqui em azul? Essa aqui é a minha galeria de desenvolvimento, tá? Eu vou tentar, vocês estão vendo que eu estou tentando me adaptar aqui ao que a gente tem. Então, minha galeria de desenvolvimento, eu já abri minha galeria de desenvolvimento, então ela está toda pintadinha aqui de azul, tá? E a partir de agora eu vou fazer cortes. Espero que fique bom para vocês. Eu consigo enxergar, não sei se vocês conseguem enxergar aí. Tá vendo que eu fiz cortes agora verticais? Esses aqui são os meus cortes de desmonte. Lembrando, eu já avancei daqui para cá, tá? Lembrando que meu shaft está do lado de cá. Então eu fiz o desenvolvimento todo, avancei até aqui, e a partir de agora, essa aqui é a minha divisão de jazimento. Aqui em cima vai ter outro nível, tá? Então, vamos lá. Vamos considerar agora que aqui em cima eu tenho um novo nível e eu vou fazer uma nova galeria de desenvolvimento, que não vai ficar tão próxima, ela vai ficar aqui agora. Eu posso ter, cadê? Eu posso ter aqui, desenvolvimento, desenvolvimento. Alguns casos, esse aqui pode até ser assim. Desenvolvimento, desenvolvimento e aqui o meu desmonte, tá? Por exemplo, quando eu trato do sublevel caving, por exemplo, eu vou fazer isso aqui. Quando eu desmontar esse de cima, aí de baixo, esse aqui não vai ter mais, aí eu faço o desmonte de baixo. Mas só para vocês entenderem que eu já fiz a minha galeria de desenvolvimento aqui, já estão feitas. E o que eu preciso saber é, lembrando, o shaft está do lado de cá, eu vou fazer meu desenvolvimento até o final, e aí eu começo a tirar setor por setor. Então eu vou tirar, cadê? Eu vou tirar, deixa eu mostrar aqui mais pertinho, para ver se fica mais claro para você. Eu vou tirar primeiro essa seção, depois eu vou tirar essa seção, e assim por diante eu vou tirando nessa direção de cá, tá? E quando eu vou tirando nessa direção, eu chego mais próximo do shaft, ou seja, eu estou em retirada, tá? Por que eu faço isso em retirada? Por questão de segurança. Por quê? Vamos pensar comigo. Vou voltar aqui de novo. Eu guardei e agora eu vou voltar aqui de novo. Quando eu estou aqui trabalhando, né, lembrando o lado de cá o shaft, se eu começo a trabalhar aqui, o meu funcionário, ele sempre, quando ele estiver indo até o final do meu corpo mineralizado, ele vai estar indo em local instável, porque eu já tirei essa primeira fatia, eu já tirei essa segunda fatia, eu já tirei essa terceira fatia. E o cara vai estar entrando aqui para fazer desmonte em área que não é muito segura, então é melhor ir até o final do meu corpo e trazendo o meu funcionário sempre em local seguro, com o teto ainda não mexido, tá? Então, é uma questão de não influenciar o shaft, mas também de garantir maior segurança para a minha atividade sendo realizada. Beleza? Então, o arranque começa no limite do corpo do minério. Deixa eu ajeitar aqui de novo.
eu consigo melhorar a situação pra gente. Deixa eu tentar puxar pra cá. Beleza. Então o arranque começa no limite do corpo do minério com a finalidade de que tanto o poço quanto as instalações exteriores permaneçam o maior tempo possível em zona sem transtorno e fiquem livres dos efeitos da explotação, que foi o que eu falei para vocês, fora a segurança dos nossos colaboradores. Tá? O mesmo é válido para as galerias que conduzem ao limite do corpo do minério, transporte de minério, etc. E por outro lado, nas partes do campo já explotado não precisa de galerias e, portanto, não é necessário conservá-los. Porque, por exemplo, o teto já caiu ali, né? Eu já fiz o desmonte, então não preciso conservá-los. E isso facilita a minha vida. Se é empregada a lavra em avanço, deve circular e realizar os transportes através das partes do campo já explotadas e manter uma rede de galerias do terreno transtornado, que aqui, pessoal, é o básico do desenvolvimento de um túnel, de uma galeria. Não tem o que fazer, né? Eu vou pegar um outro lado aqui do meu cubinho e eu tenho que avançar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazendo um avanço. Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque agora eu não estou olhando minha câmera mais não. Eu estou fazendo um avanço da minha atividade daqui para cá. Um avanço mesmo, no túnel. Faço minha malha de perfuração, desmonto, retiro o material, faço minha próxima malha e assim eu vou fazendo o meu desenvolvimento. Tá? Então, essa é a nossa lavra em avanço. Poxa, Gleico, eu não consigo visualizar isso agora. Câmaras e pilares. Como que é feito câmaras e pilares? Faço minha malha, detono e continuo. Tiro o que está no teto? Não. Deixo meu pilarzinho e vou avançando e trabalhando assim por diante. Tá? Então, nesse caso, a gente chama de lavra em avanço. Tá? Então, lavra em avanço, quando a gente vai avançando, já vai lavrando. A recuperação nesse ponto específico ela é imediata, né? Quando você está desenvolvendo, você já está lavrando, e aí fica muito mais fácil. Lavra em retirada é aquela que você faz na abertura de uma galeria. Pode ser uma lavra em avanço, que depois você começa a retirar o que está no teto, para uma lavra em retirada. Vamos comigo. Olha como que é importante a gente entender lavra em avanço e lavra em retirada com relação aos métodos de lavra que vocês já pesquisaram rapidamente. Câmaras e pilares, ela tem uma lavra em avanço, né? Você vai avançando e vai fazendo os procedimentos. E o sublevel stope, por exemplo, é uma lavra em retirada, tá? Porque você vai lá no final do corpo mineralizado e você vem voltando com a sua lavra de acordo com as fatias que você está tirando do seu minério, tá? Com relação à quinta regra, em jazimentos muito inclinados, o pessoal entra no setor de explotação pela parte superior e sai da galeria na parte inferior. Isso tudo para evitar também que eles fiquem andando subindo. A NR22, por exemplo, ela fala que a distância máxima de deslocamento são de 2 km que o seu funcionário pode fazer a pé. E isso é bem importante que a gente entenda também e respeite. Tá? Em jazimentos fechados, preenchidos, o pessoal transita da galeria inferior, planos inclinados, até penetrar nas frentes de explotação, já que na maioria dos casos é mais fácil a comunicação por esse caminho. Isso, pessoal, nesses jazimentos fechados, que eles têm a inclinação maior, né, que a gente já tem preenchimento também, é mais fácil a gente fazer com que eles sempre vão para o nível inferior, também por conta dessas inclinações que a gente tem das nossas vias, tá, para evitar um deslocamento desnecessário, um esforço desnecessário dos nossos funcionários. Tá? Quando utilizada madeira, essa é a nossa sexta regra, tá? Muitas minas hoje não usam mais madeira. Tá? Quando necessária a madeira é necessária, a mina, materiais, ferramentas e máquinas são transportadas pela galeria superior e introduzidos nas frentes de explotação no sentido descendente. Isso também para evitar com que o equipamento fique subindo as vias. Se o nível inferior possui instalações completas, então também pode ser introduzido materiais nas frentes de explotação no sentido ascendente, passando pela galeria de direção inferior. Mas isso só se ela possuir instalações no nível de baixo, tá? Porque também eu tenho uma shaft station no nível de baixo, por exemplo, não justifica trazer muito mais longe, né? A gente tem que ver também a questão de proximidade. Como a sétima regra que a gente tem, o material de reenchimento introduzido nas frentes de explotação de forma análoga
sempre que possível de cima para baixo, e em geral são transportadas através de galerias de direção superiores. Por exemplo, tem algumas minas no Brasil que fazem uso do sublevel stoping com reenchimento. O que é sublevel stoping? Vamos relembrar aqui. Cadê? Vou colocar aqui. Eu vou até puxar minha câmera porque eu não estou enxergando ela. Vou puxá-la aqui para eu conseguir visualizar melhor, para eu saber o que eu estou fazendo. Aqui, pronto. Tem muitas minas que eles usam. Cadê? O sublevel stoping. Lembrando, eu tenho um nível aqui e eu tenho outro nível aqui. Aqui. Beleza? O que isso significa pra gente? Que muita gente faz esse desmonte aqui, depois faz esse desmonte aqui, ou seja, nada dessa questão vai funcionar. Mas, vamos considerar que eu tenho que fazer o reenchimento, né? Já tirei tudo daqui, eu tenho que reencher essa parte de cá que já não existe mais. Lembrando pra gente que o shaft está do lado de cá. Então vamos considerar que eu tenho outros cubinhos nesse sentido, tá? Daqui pra cá eu tenho outros cubinhos, só que minha mão não me permite segurar. Muita gente, para fazer o reenchimento desse nível de baixo, muita gente usa o nível de cima. Então, o equipamentozinho vem por aqui, passa por todo esse nível aqui que já está desenvolvido, está em azulzinho, e lança o material aqui para baixo. Tá? Então, ele vai fazer esse movimento aqui, até reencher toda essa porção para garantir a estabilidade do que a gente está fazendo aqui. Tá? Isso acontece em algumas minas, por exemplo, de ouro que tem em Minas Gerais. Tá? Então isso também é interessante a gente estar ligado. Deixa eu esconder aqui. Ops, não consegui. Calma aí, pessoal. Tem uns problemas operacionais. Tá. A oitava regra, contrariamente à corrente de ventilação entrante, penetra nas frentes de plantação passando pela galeria inferior, atravessando no sentido ascendente e retomando pela galeria superior. Isso por quê? A gente tem que tomar muito cuidado com relação à ventilação, porque é um processo totalmente diferente. Tá? O ar quente, ele é mais leve, então ele desce. Não é isso? Não, ele sobe. O ar quente ele sobe, o ar frio ele desce. Então, porque ele é mais pesado. Então, quando você está tratando de uma ventilação, a gente precisa garantir que as pessoas que estejam em locais mais quentes recebam o ar mais frio. Pessoas que estão em lugares não tão quentes vão receber o ar não tão quente, vão receber o ar um pouco mais quente. Então, se eu tenho muitos níveis, vamos voltar aqueles 40 níveis e 4 quilômetros de profundidade. Imagina a minha ventilação ela vindo de cima para baixo. Quando chegar lá embaixo, o ar vai estar sujo e quente. Uma galera que está trabalhando num ambiente que ele é mais quente, ele vai estar recebendo ar sujo e quente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A ventilação ela tem que vir de baixo para as zonas mais quentes, tá? Que aí vai resfriar melhor. E o que está passando nos Ori Pass vai vir um pouco mais quente, mas não tão quente quanto se fosse no sentido contrário. Logicamente, a gente vai ter essas alternâncias para que o ar seja sempre limpo nas nossas galerias, mas a gente tem que garantir que o ar, ele sempre que esteja em ambientes muito profundos, o ar venha de baixo para cima. Então o ar pode estar descendo, por exemplo, no meu shaft, chegando no meu nível de baixo, e aí ele começar a fazer o sentido, né, de contorno dele. E aí, como você acabou de falar, de 4 km o ar saindo de baixo para cima, quando chegar em uma certa altura ele vai estar quente e sujo. Mas por isso que esse ar ele vai ser trocado, né? Ele vai ser limpo, alguns pontos específicos você vai fazer a exaustão dele e vai estar limpando. Mas, sempre que possível, o ar tem que ser de baixo para cima e não de cima para baixo. Glenco, mas eu vi um monte de mina por aí que faz o ar vindo de cima para baixo. Ok, acontece. Assim como eu já entrei em algumas minas que quando você chegava numa certa profundidade era muito quente e o ar você já sentia um ar sujo. Tá? Isso principalmente em minas que tem o sistema de exaustão. O que é um sistema de exaustão?
O ar ele entra por um lado e sai pelo outro. Tá? Ele faz, por exemplo, um formato de um U. Na exaustão, você puxa o ar na superfície. Tá? O que é na superfície? Você puxa o ar sujo na superfície. Então, o ar limpo que entra dentro da mina, ele não é forçado para dentro. Na verdade, como eu estou, aqui o ar está entrando, aqui o ar está saindo, eu estou fazendo um U. Como eu estou gerando uma pressão negativa dentro da minha mina, porque de um lado eu estou puxando ar, então nesse movimento do U, tá? E como eu estou gerando uma pressão negativa, a pressão atmosférica se torna maior do que a pressão da mina, então o ar entra naturalmente. Tá? Então o ar limpo ele vai estar na boca da mina, no meu emboque ali. Então o meu emboque está recebendo ar limpo e um ar frio. E aí você está fazendo esse movimento todo, tá? E o ar, quando vai chegar lá embaixo, nas partes mais inferiores, a tendência do ar já está mais sujo. Tá? Agora pensa, a gente está em Cachoeiro de Itapemirim. Ontem fez 40 graus de tarde. Tá? Nem sei quantos graus está hoje, a previsão de hoje acho que era 37. 37 graus já está o ar na superfície. Imagina se a gente tem uma mina subterrânea aqui com 500 metros de profundidade. O grau geotérmico, a partir de 100 metros, dependendo do local, né? A partir de 500 metros, desculpa, ele pode aumentar 1 grau a cada 100 metros de descida. Tá? 1 grau a cada 100 metros. Eu já tinha 40 metros, já tinha 40 graus de temperatura na superfície. Imagina você começar a aprofundar mais a sua mina e você fazendo um ar que ele vem de cima para baixo. A cada 100 metros que eu desço, aumenta 1, então a tendência de um cara que está a 1000 metros é 45, 48 graus. Né? Então esse sistema de ventilação ele tende a não ser tão interessante assim quando você faz ele de cima para baixo. O ideal é que a gente faça ele de baixo para cima para que todo mundo fique nesse caso. Quando você faz de baixo para cima, que a gente chama de ventilação forçadora, ainda tem o sistema de refrigeramento associado, refrigeração associada. Então fica bem mais simples. Essa questão de divisão dos jazimentos em pisos ou níveis, a gente vai ver isso a partir da nossa próxima aula da semana que vem. Beleza, pessoal? A gente hoje vai ficar por aqui, a linha já tem 1 hora, já está tranquilo, mas para a semana que vem a gente começa a falar da divisão dos jazimentos em níveis e em pisos. Ok? Vejo vocês em breve. Em caso de dúvidas, me perguntem lá no fórum que a gente tenta resolver. Até mais. Fique com Deus. Valeu.